Oi pessoal, boa noite. Vou começar hoje compartilhando 4 gráficos que demonstram, de alguma maneira, demonstram uma dimensão da evolução desse nosso enfrentamento aqui da cidade de Fortaleza contra o Covid-19. São dados favoráveis, positivos, e mais à frente vou explicar, produto de múltiplas ações que integradas puderam gerar esse efeito favorável ao enfrentamento dessa pandemia. Esse primeiro, ele trata da demanda diária no posto de saúde, demanda especificamente de quadros gripais. Claro que boa parte deles é Covid e a outra parte são quadros gripais por razões outras. Mas esse acaba sendo um indicador importante do avanço da pandemia, sobretudo em relação à pressão na assistência, na rede que é a primeira porta de entrada, que é a rede de postos de saúde. Se vocês olharem aqui, na primeira semana de maio, lá para o dia 8, a gente chegou a ter 2.139 pacientes procurando naquele dia atendimento por quadro gripal na atenção primária no posto de saúde. E a partir daí a gente retirou daqui os sábados e domingos, porque eles não são um bom marcador, porque tem pouco atendimento em virtude de ter um número menor de postos abertos. Mas se você observar, há uma tendência ao início de cada semana de redução bastante consistente do atendimento dia a dia durante a semana. E nós chegamos na última sexta-feira, que foi dia 5 de junho, ao nosso recorde, ao menor número de atendimentos desde o final de abril, que foi de 634 casos nos postos de saúde. Então, uma tendência bastante consistente de queda. Isso indica um número menor de casos de Covid-19, um número menor de casos com sintomas que demandem a procura por atendimento, mesmo quadros mais leves, como é o caso dos atendimentos dos postos de saúde. Podia passar o segundo, por favor, Denis? Esses dois próximos são dados mais relevantes ainda. Esse gráfico aqui demonstra o número diário de pacientes que foram atendidos no posto, numa UPA ou no hospital e que precisaram de internação. Esse primeiro aqui é especificamente a internação em leitos de enfermaria, que são pacientes que estão graves o suficientes para precisar de internação, mas que não estão tão graves que precisem de leito de UTI. Em determinado dia, aqui foi no dia 12 ou 13, a gente chegou a mais de 100 pacientes num dia só, precisando de internação em leito de enfermaria. E chegamos agora, sexta-feira, com 17 pacientes precisando de internação, no sábado 15 e domingo, batendo nosso recorde aí menor, desde aí de meados de abril, que foram apenas 13 pacientes naquele dia, batendo em alguma porta de entrada do sistema, posto, UPA, hospital, precisando de internação por quadro sugestivo de Covid. E um dado ainda melhor, que é o número de pacientes que naquele dia especificamente, também entrando em uma das portas de entrada, posto, UPA ou hospital e emergências abertas, precisou ser internado em leito de UTI. A gente chegou a um dia a ter, só no dia 5 de maio, 32 pacientes de Fortaleza, naquele dia, entrando em uma das portas, precisando de leite UTI. E chegamos no domingo a zero, a nenhum paciente entrando no sistema, demandando leite UTI. No sábado, 1, na sexta, 4, no sábado, 1 e no domingo, nenhum paciente. Vamos ter esses dados atualizados da segunda-feira de hoje, já no final da manhã de amanhã. E um outro dado que também demonstra uma tendência consistente de melhora aqui em Fortaleza é que de todos os leitos públicos aqui do município de Fortaleza, durante o mês de maio consolidado, 96,6% desses leitos foram utilizados por pacientes especificamente de Fortaleza. E só os demais com pacientes de Caucaia, Maracanaú ou de outros municípios. Já agora consolidado da primeira semana de junho, isso caiu. Em pouco menos de 85% apenas não, 85% são de Fortaleza e o restante são pacientes de Caucaia, Maracanaú ou outros municípios, demonstrando também, consolidando uma tendência de redução da pressão assistencial e de uma resposta favorável e positiva ao enfrentamento da pandemia aqui em Fortaleza. Eu digo isso porque a gente começou hoje uma outra etapa. Semana passada a gente estava numa fase de transição, mantendo o isolamento social e abrindo algumas poucas atividades, principalmente industriais e da construção civil. E agora, essa semana, a gente abre um novo contexto de realidade, a gente abre mais atividades e principalmente atividades de comércio. Eu queria dizer que a gente só pôde chegar aqui
Porque muita coisa foi feita, principalmente coisa feita entre prefeitura e governo em parceria. A primeira delas foi o estabelecimento de um isolamento social precocemente, logo que começou a transmissão comunitária. Isolamento esse que entre isolamento social rígido, ele começou ali na última semana de março e se estende até agora. Essa certamente foi a medida mais importante de todos. Num gráfico de estimativa, a gente calcula que mais de 9.000 vidas foram salvas pela redução da velocidade de contaminação em virtude desse isolamento social precoce, sustentado e é bom que se diga também apoiado e cumprido pela larga maioria da população de Fortaleza. Uma segunda medida importante foi a criação por parte do governo do estado de um comitê estadual com várias instituições para que o consenso seja construído. Ninguém muda comportamento, muda essa realidade apenas pela força de uma lei ou de um decreto. É preciso que a gente convença, construa consenso, compartilhe responsabilidades, gere nova consciência. E esse comitê do qual participavam empresários, trabalhadores, outros poderes públicos, Ministério Público, diversos órgãos, liderado pelo governador, com a minha presença também, foi capaz da gente poder, a muitas mãos, construir saídas e, principalmente, entendimento sobre a gravidade que a gente estava vivendo. Uma terceira ação muito peculiar ao estado do Ceará, que tem sido fundamental para esse enfrentamento, é o grande número de testagem. A gente hoje é o estado do Brasil que mais testa. Isso tem um duplo efeito, um efeito de transparência com o dado e a informação que é fundamental para o cidadão, e uma segunda, só para voltar aqui, diferente de muitos estados que pareciam estar sem problemas de Covid. Havia uma contradição, as UTIs lotadas, o povo se queixando e os dados não apareciam que tinha um problema. Teve estado até fazendo propaganda, dando entrevistas dizendo que aqui não teve problema de Covid. Quando foram colocar uma lupa nesses dados, viam que o que havia mesmo era subnotificação, falta de transparência e responsabilidade com os dados. Aqui foi exatamente o contrário, tanto que a gente passou em algum momento a ser um estado com muitos casos confirmados, exatamente por ter um nível de testagem muito maior do que os demais estados. Mas a maior mágica disso, a maior importância disso, não é apenas com a transparência, é com esse tipo de informação. A gente entender e perceber para onde a doença está se espalhando, quais são os grupos populacionais de maior risco, entender quando e onde a doença está acontecendo e em que gravidade, para a gente poder instalar medidas preventivas e assistenciais de forma rápida, para poder conter a disseminação da doença. Então, esse alto nível de testagem, acima de qualquer outro estado brasileiro, também nos ajudou muito a guiar ações epidemiológicas, preventivas e mesmo de assistência à saúde. Uma quarta ação fundamental foi o investimento massivo e integrado feito na ampliação da rede de assistência à saúde aqui em Fortaleza pela Prefeitura Municipal e pelo Governo do Estado de forma integrada. Eu estou dizendo que a gente criou um sistema de saúde Covid paralelo. Só para dar uma ideia de comparação, todos os nossos hospitais municipais que foram construídos, abertos, ampliados ao longo da história inteira de Fortaleza, incluindo o nosso período, são 10 hospitais e 6 UPAs, eles tinham pouco menos de 1.100 leitos públicos. Só agora, para esse esforço do Covid, a gente mobilizou aproximadamente 800 leitos, criando um sistema de saúde paralelo, mais os leitos do governo do estado, que permitiu acolhimento, assistência, mesmo nos momentos mais duros e graves que nós vivenciamos. Uma quinta importante e eu acho que singular ação nossa aqui em Fortaleza foi o papel da atenção primária, de vários profissionais das equipes do PSF, dos conselhos locais de saúde, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemia, de uma grande rede que passou a fazer atendimento no posto para fazer diagnóstico precoce, foi fazer busca ativa dentro da casa dos pacientes para poder identificar como é que estavam os pacientes em grupos de risco e o início de um tratamento precoce no 5º dia de sintoma com corticoide e antibióticos, seguindo inclusive a orientação da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará. Esses 5 fatos juntos
numa ação integrada, de liderança política compartilhada, de apoio da população, com ações de comunicação e informação, com apoio da própria imprensa, mas ações publicitárias da Prefeitura, tem nos permitido modificar a tendência e a realidade dessa epidemia aqui na cidade de Fortaleza. Eu fiz essa longa fala porque a gente inicia uma etapa nova hoje, segunda-feira. E é preciso que a gente não perca de horizonte o que aconteceu e o que está acontecendo mais recentemente, graças a essas 5 ações que eu citei. Mas nenhuma delas tem o poder tão transformador e modificador quanto o isolamento. A despeito de algumas atividades abrirem agora, a cidade permanece em isolamento social. É importante que as pessoas só saiam de casa se elas fizerem parte de algum desses grupos de atividades que abriram. Só sai de casa para adquirir, comprar algo que é fundamentalmente essencial. Será a responsabilidade individual de cada um de nós que pode fazer a diferença nesse processo de retomada. Aonde estiver acontecendo aglomeração, há algo errado. Tirando as filas bancárias, porque há ali uma necessidade temporal, principalmente no começo de mês, e a Prefeitura lançou aí um conjunto de ações para poder reduzir risco, que foi colocar gradil, isolar a rua, distribuir álcool gel, máscara, uma ação de parceria com o MP Federal e Defensoria. Não há razão para grandes aglomerações. Se estiverem acontecendo, tem algum problema. Ou da atividade econômica que não está executando os protocolos de forma adequada, que não está lidando de forma adequada com as filas que tem gerado, ou mesmo é importante que o cidadão, ao ver a aglomeração, evite estar presente e contribuindo para que ela aconteça. É esse tipo de consciência que nós precisamos ter para que essa retomada à vida cotidiana normal aconteça sem sustos, sem novas angústias, sem novas preocupações e, eventualmente, até sem interrupção dessa retomada. Porque se, por um lado, a gente está em condições efetivas, epidemiológicas e sanitárias para retomar, por outro, nós montamos um sistema de monitoramento diário de todos esses dados, do que está acontecendo no posto, do que está acontecendo nas UPAs, das internações, dos novos casos confirmados, dos novos óbitos, e em algum momento, se a gente perceber que essa abertura leve, gradual e responsável passou a pressionar algum tipo de nova realidade na assistência, ou passou a causar algum novo receio para a gente, esse processo será interrompido. E para que ele aconteça, como eu disse, de forma progressiva, responsável e sem sustos e novas angústias, é preciso que cada um de nós cumpra o nosso papel. Só a fiscalização municipal e estadual não dará conta. Nós somos muitos, a cidade é grande. É preciso que cada um exerça os seus cuidados individuais, seja um fiscal desse processo, denuncie quando encontrarem grandes aglomerações em algum canto e, se acontecer, está errado, e não participem, não contribuam para que essa aglomeração aumente mais ainda. É essa responsabilidade coletiva e compartilhada de todos nós, empresários, trabalhadores, cidadãos consumidores, que vai permitir que a gente possa, se Deus quiser, continuar com essa tendência de melhora da saúde do nosso povo, de vidas salvas, de mais saúde e de menos doença. Por isso, peço que cada um de vocês possa, nesse novo momento, nos ajudar a fazer entender e fazer chegar em todo canto que, a despeito de um processo progressivo de abertura, nós permanecemos em estado de isolamento social. Um forte abraço a todos, muito obrigado e uma boa noite.